Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Estamos começando um especial Saúde aqui no canal Biografias do jornalista Elias Awad. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Antes disso, você que não está inscrito no canal, inscreva-se agora, assista a nossa entrevista, dê o seu like e compartilhe com os amigos. Vamos receber aqui com muita alegria o professor doutor Gustavo Cabral de Miranda. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, mestrado em Imunologia pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Imunologia no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado pelo Instituto Jenner, na Universidade de Oxford, Inglaterra, também pós-doutorado pela Universidade de Berna, na Suíça, e hoje ele é pesquisador e tem projetos importantes sobre o desenvolvimento de vacinas no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É um prazer enorme tê-lo aqui, doutor Gustavo Cabral de Miranda. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ô, Lúcia, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente estar dialogando e falando sobre ciência, sobre a vida, né? Nesse momento que a gente tanto precisa ter desses cuidados, informações, né, para a sociedade. É um prazer enorme estar aqui contigo, Lúcia. Muito obrigado pelo convite mesmo. Gustavo, posso chamá-lo assim, porque você é colega também, né? Imunologista. Por favor. Olha, eu sei que você tem uma história, uma trajetória de vida fantástica, e eu gostaria que você compartilhasse aqui com o pessoal que está nos ouvindo. Afinal de contas, o nosso canal é de biografias, né? De histórias de vida, de trajetórias. E eu sei que você teve uma infância, né, vendendo geladinho, né? E repetiu 3 vezes a 8ª série. E como é que você conseguiu esse sucesso, né, de ser um cientista de sucesso, hoje pesquisador da Universidade de São Paulo? Pois é, Lúcia, é uma situação assim, interessante por algumas questões que envolve, né? Tipo, eu sempre brinco que eu tenho 39 anos, né? Então são 2 Gustavos, um antes dos 19 anos e outro depois dos 19, porque realmente eu comecei a estudar aos 19 anos. Antes eu trabalhava, assim, minha infância foi trabalhando, foi indo para a roça com o painho, ajudando o painho, depois na roça, na feira pública, vendendo geladinho, vendendo frutas. Eu saí de casa aos 15 anos para procurar trabalho, procurar alguma forma de sobreviver, enfim. E eu fui morar em outra cidade, e eu continuei trabalhando também em feiras públicas, trabalhando de açougues públicos, vendendo carne, morando só. Com isso era complicado da gente, imagine, um menino morando só, tendo que acordar 3 horas da manhã para trabalhar, chegar em casa 2, 3, 4 horas da tarde para fazer comida e estudar à noite. Não dava, nunca concluí o ano letivo, fiquei 3 anos na 8ª série, até que eu acho que observando, Lúcia, a questão foi mais observação, foi bem empírica, eu observando as pessoas ao meu lado que estudavam, as pessoas que iam no açougue, na feira, e aquelas pessoas que a gente chamava de estudadas, tinham uma vida que eu falava, poxa, eu quero ter essa vida, quero ter uma vida assim, porque eu não quero ser peão, não quero ter essa vida o tempo inteiro. Só que eu já tinha 18, 19 anos, né? Então eu só ia para a escola, não estudava. Mas aí eu juntei um pouco de dinheiro trabalhando e decidi, olha, agora eu vou estudar. E bom, foi o que eu fiz. Aí concluí a 8ª série, que hoje é o 9º ano. Aí entrei no 2º grau, né, no ensino médio, 1º, 2º ano, mas não tinha desenvoltura, porque tinha que continuar trabalhando, acordando 3 horas da manhã da mesma forma.
Aí eu parei de trabalhar, juntei um dinheiro, voltei para minha cidade de origem, também no sertão baiano, e paguei o último ano, pedi ajuda a pai e a mãe, como eles podiam também, porque não tem condições financeiras, para que o último ano do ensino médio fosse numa escola particular, para eu tentar recuperar de alguma forma e poder entrar na faculdade. Bom, e foi assim que eu fiz. Então, assim, realmente estudar foi a partir dos 19 anos. Até então eu ia para a escola por obrigação, mas o que eu fazia mesmo era trabalhar. Aí pronto, depois que eu fiz o terceiro ano, a gente só tem uma oportunidade na vida. Então era para ir para Salvador, não deu, porque eu tinha que assim, eu não tive dinheiro para fazer e para ir para Salvador fazer o vestibular. Imagino como era que eu ia estudar. Não tinha como, eu não tinha dinheiro. Eu tive que procurar uma faculdade próximo de casa, não tivesse uma república universitária, onde eu pudesse sobreviver, e assim fiz. E assim fiz ciências biológicas do interior. Mas eu sempre fui muito decidido, assim, eu tenho uma vontade muito grande, assim, de crescer na vida, e foi o que aconteceu. Fiz ciências biológicas e pronto, na universidade eu me envolvi com tudo, pesquisa, saúde pública, meio ambiente, comunidades. Aí eu fui para, depois já passei no mestrado na Federal da Bahia, vim fazer o pós-doutorado, o doutorado, o PhD aqui na Imuno, como a nossa profissão, né? Aí daqui eu já fui para Oxford, Inglaterra, era para fazer um pós-doutorado, acabei fazendo três fora. Oxford, fui para a Suíça e aí retornei, tô com a equipe, assim. Então, são 39 anos, a metade realmente da minha infância foi trabalhando e a outra metade foi através de estudo, estudo mesmo, assim. Nossa, que história inspiradora, maravilhosa, Gustavo. E acho que serve de lição para muita gente, inclusive quem está aqui nos ouvindo, que quando a gente quer, é possível, né? Mesmo em condições adversas, no sertão da Bahia, né? Sem dinheiro para pagar um bom estudo, você trabalhou, você foi atrás dos seus sonhos, você teve resiliência e conseguiu com muito sucesso, e hoje é um cientista renomado brasileiro que está à frente de grandes projetos no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Nossa, parabéns pela sua história, viu, Gustavo? Obrigado, Lúcia, obrigado mesmo, assim, porque também isso acaba, quando a gente tem essas ações, acaba influenciando muito o que está à nossa volta. Consequentemente, meu irmão me acompanhou também, meu irmão mais Olha, novo, e foi um momento interessante de minha vida, alguns anos, porque enquanto eu estava em Oxford, na Inglaterra, meu irmão mais novo estava na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. olha, que Então coisa foi fantástica. uma coisa assim de uma mudança muito grande, assim. Ele seguiu também a carreira em geografia, geofísica. Aí de repente estava na Universidade de Columbia, trabalhando com pesquisadores da NASA, e eu em Oxford, e uma mudança assim de foco, de atenção, e através da educação. Então assim, a gente utilizar a educação como nosso caminho assim de mudança total, total, porque tudo mudou. Eu fui o primeiro a entrar na universidade, da família, mas a gente não vai só, a gente leva muita coisa ao nosso lado. E hoje, para mim, é um dos maiores orgulhos. Eu e meu irmão, a gente ter Nossa, seguido uma carreira, assim. imagina os seus pais, né? Como não ficaram felizes com essa trajetória de vocês. E assim, o que você acha que foi importante, o diferencial e o gatilho para que você conseguisse chegar onde chegou? O que você acha que foi? Foi determinação, foi foco, foi resiliência? O que mais foi importante para você? Eu acho que a observação. Acho que há duas coisas dois pontos que mudaram minha vida foram, primeiro, a questão de eu estar trabalhando e observar na sociedade o que seria bom para melhorar a nossa vida, porque eu não sou uma pessoa muito fácil de influenciar coisas, sempre brinco. Eu não sou uma pessoa muito fácil de influenciar com coisas ruins. Sempre brinco, eu sempre fui muito Caxias, assim, com as coisas, brinco com meu irmão mais novo.
A gente sempre foi muito certinho, entre aspas, de fazer as coisas que nos favoreciam. Olha, a gente quer ter uma vida melhor. Então, se nós queremos ter uma vida melhor, nós vamos buscar o caminho para ter uma vida melhor. Eu acho engraçado, assim, tipo, nunca fui de drogas ou coisa desse tipo, tá? Eu sempre buscava as coisas, observava o que poderia ser bom para a nossa vida. O que vai ser bom para a nossa vida? Eu sempre conversava com meu irmão mais novo. Então, William, o que a gente pode ser bom para a nossa vida? É o estudo. Então, assim, vamos lá, vamos buscar. Primeiro, vamos trabalhar, e não deu certo, mas a gente não ia ter um futuro. Precisa estudar. E nisso, aquele foco, aquela atenção, através da observação, eu acho que isso fez a grande diferença. Quer ou não, também tem as políticas públicas que favorecem assim, o momento, você tem, como você sabe muito bem, tem a importância da bolsa, ter bolsas de pesquisa. A gente sabe que a ciência no Brasil é feita de bolsa de pesquisa. Não adianta a gente imaginar que nós, coordenadores, vamos fazer pesquisa sem que os estudantes tenham bolsa. Então, também favoreceu isso. Se eu não tivesse bolsa, eu não teria como fazer mestrado ou doutorado. Iniciação científica me favoreceu muito. Mas a grande diferença mesmo foi a questão observacional e a vontade, tá? E a vontade de fazer as coisas acontecer e não deixar a gente perder o foco, o desvio, a gente não perder o caminho. Era bem isso, assim, que eu sempre conversava com meu irmão mais novo. A gente não pode deixar as coisas nos tirar do caminho. Sempre a E gente não sempre foi desanimar, realista. né, Gustavo? Não, Não desanimar. é difícil Perseverar, tirar. persistir, né? É Aonde difícil eu tirar quero os estar? anos. Fazer um planejamento, né? Eu quero estar lá, e Exatamente. o que eu tenho que fazer para chegar lá, para ser um cientista, né? Esse é basicamente o foco. É não deixar desanimar, não deixar bater e planejar o futuro, assim. Tem coisas assim, eu sempre converso com meu irmão mais novo, Ilha, sempre olha, o que a gente precisa fazer para conseguirmos? Precisa fazer isso, isso e isso. Nós temos, nós precisamos ter a cabeça aberta para flexibilizar, para mudar se necessário, mas para desistir jamais. Então, isso é uma Uhum. coisa importante. Então, nós sempre trilhamos. Ele mais novo e a gente sempre ia seguindo aquele caminho. Nós não podemos deixar nada que nos tire do caminho. Não, eu sempre brinco com essas coisas, eu falo, não, a gente não é muito de festa, a gente não é de usar droga, a gente não é de estar desperdiçando dinheiro, porque a gente sabe coisas que não pode tirar a gente do caminho, porque nós não temos essa condição, tá? Então, o fato de nós planejarmos, estarmos abertos a mudanças e jamais a desistência, nos favoreceu demais a gente ter essa continuidade. Ou seja, a educação pode realizar grandes mudanças na nossa vida, né, Gustavo? Com certeza. Eu acho que Porque a grande arma de qualquer nação é a educação. Não tem como é fugir. educação, né? Mesmo que você esteja em condições precárias, adversas, né, que você passou isso na infância, você foi lá, persistiu, se esforçou, trabalhou e hoje, né, graças a Deus, aí você está nos abrilhantando com a ciência brasileira, né, no desenvolvimento de um projeto tão importante. Então, realmente, eu acho que serve de inspiração para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? E também para os jovens que querem ser cientistas, que querem seguir uma carreira e estão com dificuldades, né? Exatamente, com certeza. Um país ele jamais vai se tornar competitivo e jamais ele vai ter estratégias de combate à pobreza, estratégia econômica, estratégia em saúde, sem o suporte do desenvolvimento científico e tecnológico, não tem como. E é muito fácil de dar exemplos, assim. Um exemplo para a gente é muito claro e simples, é a gente imaginar, não sei, a Coreia do Sul, na década de 80, era um país, entre aspas, insignificante em termos de competição internacional. Um projeto de 30 anos mudou o país completamente, tendo a educação como base e a ciência, o desenvolvimento científico e tecnológico como objetivo. Então, isso muda completamente. O país se torna competitivo, a estrutura interna vai precisar ser refeita, as oportunidades vão ser muito mais ampliadas, porque esse é o caminho. Olha para nós aqui, mesmo na pandemia, a gente está tendo esse diálogo, conectando com com infinita quantidade de pessoas por causa do desenvolvimento científico e tecnológico.
Então, assim, se a Uhum. gente quer mesmo um país que busca estratégia econômica e saúde, a gente, entre outros pontos estratégicos para um país, a gente precisa da ciência, tecnologia e inovação. Não tem como a gente fugir disso. E hoje, graças à ciência, à tecnologia, a gente tem as vacinas em tempo recorde, né, Gustavo? E se não Exatamente. fosse pela ciência, Deus me livre, teria gente, muito mais gente morta do que hoje. Nós temos esse cenário tão dramático mundial, né? Seria medieval. Se a gente não tivesse esse desenvolvimento científico e tecnológico, nós estaremos na Idade Média. Uhum. Entende? Uma carnificina sem tempo para concluir. Apesar de tudo, apesar desse negacionismo que ainda nos prejudica tanto, a gente tem armas para combater, a gente tem como vacinar a população, a gente tem como orientar as pessoas. É uma luta contra o negacionismo? É, mas a É gente uma tem as luta. armas, e as armas as principais armas vêm através da ciência. É, Não tem como a gente fugir disso. é E graças verdade. a Deus que a gente tem esse suporte, a gente tem esse desenvolvimento científico e tecnológico. E o interessante, para você ver quais os países que responderam tão rapidamente, aqueles países que têm um desenvolvimento científico e tecnológico estável. Eu venho do Instituto Jenner, É. lá em Oxford, onde surgiu essa vacina da Olha. Covid. Uhum. Entende? Era exatamente É, o onde eu Edward trabalhava. Jenner foi o precursor da vacina, né? A gente aprende isso nas aulas de Exatamente. imunologia, ensina isso durante anos, né? Que bacana! Você foi naquele Exatamente. instituto dele, que joia, não? Foi, eu fiquei lá 3 anos e meio Olha. trabalhando com desenvolvimento de vacinas. E Uhum. aí você vê a Alemanha, que vem trabalhando com essa tecnologia de RNA mensageiro desde o início da década de 90. Você Olha. vê, sabe, os Estados Unidos, que tem investimentos em ciência e tecnologia de forma estável. Então, esses países responderam e respondem rápido porque sabem a importância da ciência e tecnologia. A gente tem essa oportunidade de conhecer o mundo hoje. A gente vê, eu brinco com o pessoal, olha, você quer ver briga em parlamento? Assista a discussão no parlamento inglês. Eles É, se matam, é, sabe? Mas quando fala em ciência, tecnologia e inovação, todo mundo, ok, todo mundo é. concorda plenamente, porque Uhum. sabe que isso é estratégico para qualquer país, para qualquer nação. Então não Sem tem como dúvida, a gente fugir disso. não tem. E assim, graças a essas trocas de informações científicas, você vê, a ciência a gente foi aprendendo em tempo real. Os artigos eram publicados, eram compartilhados, né? Um país ajudava o outro, e assim a gente foi tendo consciência dessas vacinas, tendo conhecimento dessas vacinas, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem algumas vacinas aí que mostram ser eficazes, a gente está tendo a comprovação disso, né? Hoje são mais de 5 bilhões de vacinas aplicadas no mundo, né? Sendo que os países recorde de vacinação é China, Índia, Estados Unidos. Por quê? Porque investiram em tecnologia, né? Como você comentou aqui, né? A China também despontou, né? A Índia também. Exatamente. Então, eu acho que isso serve de alerta para os nossos governantes, e a gente espera que existam aí pessoas não negacionistas, mas que acreditam na ciência, invistam na ciência no nosso país, né, Gustavo? Esse é o ponto. Eu acho, o legal, assim, a democracia a gente sempre vai viver com discordância. Graças a Deus, isso não nos faz crescer. Nós somos seres humanos, a gente discorda um do outro, É cada um tem uma lógico. história de vida, que tem um padrão que faz com que a visão seja diferente. Isso é natural da vida. Isso é Olha, tenho pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que são mais progressistas. Isso a vida favorece a ter aquela visão. Isso é extremamente natural. O que não é natural, o que não é normal, é ter um pensamento que não seja coletivo. Porque a E que não humanidade, seja coerente, né, Gustavo? Porque o exatamente, representante da nossa nação chega e fala para a imprensa que vai desautorizar o uso obrigatório de máscara, sendo que a variante Delta está crescendo no Rio de Janeiro, está chegando em São Paulo e em outros estados. Me fala, qual é a coerência disso, meu Deus? isso vai contra toda e qualquer Você razoabilidade. é imunologista, cientista, eu também. Para nós é claro isso, mas meu Deus, quem que assessora esse representante federal? Meu Deus do céu!
parece brincadeira, né? Às vezes Não é? a gente está conversando, falando, como é que alguém, será que alguém não tem como falar para ele? O nosso grande problema hoje é a circulação viral, meu senhor. Olha, vamos falar de alguma coisa que seja importante para a nação. Entende? Porque o nosso grande problema é Exatamente. a circulação viral, a nova variante. Então, Estamos discutindo para desobrigar ai, a uso da máscaras. fala para mim. É desanimador, não é? É demais, assim. Fala. Só que a gente também tem uma, Lúcia, a gente tem que lutar, entende? Porque assim não tem como se a gente fraquejar. Por isso que esse é legal do nosso diálogo, assim, da gente estar discutindo com todo mundo, assim, porque as diferenças de opiniões são normais, ser direita, esquerda, centro, conservador, progressista, mas jamais ser contra a vida. Nenhum, não tem sentido. Eu sempre, olha, quando a gente está no meio, quando a gente está no meio, no ambiente democrático, a gente sempre diz, olha, você pode ter opinião X, Y, Z, mas todas as opiniões convergem em uma coisa, na vida e na sociedade. Ninguém pode ser contra a vida. E essas ações do governo federal, sabe, ele é extremamente contra a vida. Eu sempre falo com o pessoal, olha, eu tenho meu pensamento político, claro que tenho. Eu sou de centro-esquerda, progressista, claro. Mas eu converso com todo mundo, assim, desde das pessoas mais conservadoras, centro-direita. Todo mundo é a favor da vida, todo mundo busca um caminho para a vida. Mas esse senhor não, é só busca formas de atrapalhar. Quando você fala em atrapalhar, você basicamente está sendo contra a vida. Não tem como. Não tem como. E Não nessa tem, não, pandemia, assim, bem e não claro, está respaldado em nenhum artigo nada, científico. nada. Assim, não, ó, o que eu estou falando, olha, tem um respaldo, foi publicado na Universidade de Oxford, não, mas não tem, é da cabeça da pessoa. Da cabeça da pessoa. É engraçado quando você fala em máscara. Olha, mas tem algum estudo que prova a eficácia da máscara? Todos. Não tem nenhum estudo que prove a ineficácia. Não existe Então, mas nenhum aí, estudo sabe que o que já eu acho, faça. Gustavo? Chega assim, não, já vacinamos 60% da primeira dose, então podem tirar a máscara. Eu não sei, não é por É, é um, aí, tipo- é um nível de né? loucura, porque assim, o próprio dados da CDC, que nos Hum, assustou muito, mostraram que, olha, pessoas vacinadas e não vacinadas transmitem essa nova variante de forma igual. Então a gente olha, diz, pelo amor de Deus, a gente está olha. transmitindo esse vírus, isso é assustador demais com essa nova variante. E nós temos 50%, pouco mais de 50% de imunizado com uma dose. Nós já estamos terminando, nós estamos praticamente entrando em setembro, nós temos pouco mais de um quarto da população imunizada. É muito pouco, um quarto, pouco mais de 25% da população imunizada completamente, porque esse é o que nós temos que levar em consideração, a imunização completa. E mesmo assim a gente consegue transmitir o vírus. E os outros 2/3 que não estão imunizados, imunodeprimidos, porque se a gente passar o vírus para alguém nesse momento, pode ser que a gente esteja passando a morte Com para muita certeza. gente. É. Então, assim, não faz sentido. A forma para evitar, para controlar a pandemia, tem que evitar a circulação do vírus, tem que evitar a circulação dessa nova variante. Porque quanto mais a gente oferece corpos, mais o vírus vai gerar mutação, que pode surgir com que a variante escape, se torne ainda mais propícia a escapar das vacinas, pode aniquilar todo um trabalho de imunização. Então não tem como. Alguém tem que assessorar esse senhor e falar, olha, nos ajude e de uma forma assim, que você calha a boca, para não fique Ai, Gustavo, vai lá assessorar ele, por favor. Eu acho que a Olha, milícia iria me matar. não, porque eu vou te dizer, olha, é assim, então, assim, só para quem está nos ouvindo, mesmo que você tenha recebido as duas doses, tem que continuar usando máscara, fazendo distanciamento social, uso do álcool gel, porque o vírus ainda está circulando. E mesmo as pessoas vacinadas podem transmitir, não é isso, Gustavo? Exatamente, exatamente. Infelizmente, essa nova variante ultrapassou, inclusive, as nossas previsões. Nós sempre levamos para a população e falamos, olha, essa vacina, ela é a vacina contra a doença, tanto é vacina anti-Covid-19.
a doença Covid-19, não necessariamente contra o coronavírus, contra o SARS-CoV-2. Ou seja, ela vai impedir, principalmente, que a gente desenvolva a doença em estado grave e moderado, mas mesmo com vacinado, você pode desenvolver uma carga viral baixa, não desenvolver a doença, mas transmitir para outra pessoa. Olha. Entende? Pode transmitir para outra pessoa, mesmo com carga viral mais baixa. E essa é a questão. Nesse momento, a gente tem que evitar a circulação do vírus. Por isso que, mesmo vacinado, você está se protegendo com a vacina e protegendo o outro através do uso da máscara e mantendo o distanciamento. E aí a gente consegue ir flexibilizando aos poucos, de forma controlada, estudada, mas tudo controlado. A gente não pode simplesmente voltar, achar que virou um carnaval, achar que parou, flexibilizou um pouco, tudo volta ao normal. Não é bem assim. A gente está no meio de uma pandemia. Ou todos cuidam de todos, ou todos nós estaremos sofrendo por tempo indeterminado. Isso é uma questão muito clara. E a gente tem que observar, né, Gustavo, o que está acontecendo em outros países, né? O Brasil tem essa vantagem. Como está os Estados Unidos agora? Como está o Reino Unido agora? A gente vê que está aumentando o número de casos, né, em algumas localidades dos Estados Unidos e também na Europa, até por conta dessa variante Delta. Então, então é momento de não baixarmos a guarda. Isso é claro, né? Mas Pois é, Lúcia. e a gente teve a flexibilização esse final de semana em São Paulo, com a abertura de bares e restaurantes, um monte de gente aglomerada. Então, é torcer para que realmente a gente não tenha um aumento de casos aí nesses próximos dias, né? Até o governador Dória lançou esse passaporte da vacina, né? Obrigatório. Agora ele flexibilizou em bares e restaurantes, né? O uso desse passaporte, que diz que também é um método utilizado em outros países, né? Você acha que vai funcionar esse passaporte? Eu acho engraçado que a gente só importa o que nos interessa. Né? O que é de interesse para nós, a gente, olha, tá vendo que os outros países estão voltando às aulas, mas quando você fala, e aí utiliza outros países, mas outros países fazem testagem pelo menos 2 vezes por Sim. semana. O Uhum. outro país, ele utilizou o lockdown, ele controlou a pandemia e ele favorece a volta das aulas. Ele flexibilizou, você falou, por exemplo, o Reino Unido, o próprio Estados Unidos. Quando a gente poxa, Reino Unido, a gente está falando, sabe, de 4 países, a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, eles têm menos de 10 mortes por dia. E mesmo assim, com essa nova variante, já está voltando a crescer novamente. Então a gente só importa o que nos interessa. Quando é responsabilidade, a gente não importa. E nos Estados Unidos tem uma questão bem, bem interessante, porque lá, mesmo tendo mais de 50% da população imunizada completamente, o que está favorecendo eles voltarem, está retornando para o caos, é a irresponsabilidade de alguns estados extremamente conservadores anti-vacina, que se recusou a tomar vacina, e essa recusa de tomar vacina está levando um caos para aquela região, para diversos estados. Aqueles estados que mais se recusaram a tomar vacina, que mais estão sofrendo. Porque o vírus não quer saber essa opinião política, não. Se você é contra a favor de vacina, ele vai lá te infecta, e se você estiver com o sistema imunológico fragilizado ou não, se tiver qualquer coisa, ele vai te pegar. Então, assim, nos Estados Unidos tem essa soma, tá? Da irresponsabilidade humana, por questões políticas, não se terem se vacinado, o movimento anti-vax lá é muito grande, vários estados com grande influência do Trump se recusaram a tomar a vacina e estão quebrando a cara. Eles estavam no início de janeiro, tendo mais ou menos 3.500 mortes por dia. Em junho para julho, eles estavam com menos de 300, 350, estava controlando a pandemia. Aí surge aí a nova variante começa a espalhar, junto com o movimento anti-vax, eles estão voltando. Entende? Ou seja, inevitável, né? É inevitável. E não tem como, a gente precisa das ações. Flexibilizou aqui em São Paulo, parece que a gente virou um carnaval. Você viu? Pelo amor de Deus. Na televisão, os bares lotados, restaurantes, como se não tivesse mais pandemia, né?
Pois é, e às vezes a gente está orientando para as pessoas, a pessoa também queria. Eu também É, queria estar, a gente queria estar, eu, Lúcia, a gente fazendo entrevista pessoalmente, conversando. A gente lógico. queria poder estar saindo, conversar no final de semana, ir para uma aglomeração, mas não é porque a gente não quer, porque a gente sabe que vai dar problema. Todos nós queremos. Eu desenvolvi certa fobia para sair. Para eu sair assim com dependendo do local, eu saio com medo, assim. Eu, quando vou em algum local, assim, que é, sei lá, algum pesqueiro, alguma coisa distante, eu fico olhando para saber se tem pessoas ou não. Eu desenvolvi aquela fobia porque eu sei o que acontece, É, entende? A gente sabe que se a gente entrar nesse oba-oba, nessa coisa de carnaval, a gente vai quebrar a cara, mais uma vez. E uma coisa que nós não precisaríamos nem ter a segunda onda. Nós tivemos a segunda onda de forma irresponsável, porque nós já tínhamos vacina, nós já sabíamos como controlar a pandemia, iniciamos janeiro, fevereiro e festa e vamos simplesmente... O resultado foi o que foi. Nós já tínhamos as armas, nós já tínhamos conhecimento, nós vamos repetir tudo novamente, nós vamos nossa. voltar para essa carnificina, pelo amor de Deus. Não dá para voltar na estaca zero de jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? E o que a gente Exatamente. vem percebendo, né, Gustavo, que essa terceira dose em idosos começou a ser aplicada, né, em Israel, Estados Unidos, até por conta dessa variante Delta, porque, inclusive, né, é objeto de investigação. Não, morreu Tarcísio Meira, morreu o Agnaldo Timóteo, já tinha tomado as 2 doses, o pessoal fica realmente desacreditando. E não é o caso, as vacinas funcionam, né? Existem trabalhos comprovando isso, todas elas funcionam, são vacinas boas, mas obviamente que a gente tem que olhar o histórico clínico do paciente, né? E a idade também, né? Sem sombra de dúvida, porque a gente sabe, olha, não é a vacina que vai proteger a vacina vai estimular nosso sistema imunológico a nos proteger. É, Então, assim, como você falou, a gente precisa ver o histórico, as individualidades. Muitas vezes a vacina, raramente, mas algumas pessoas que têm a sua peculiaridade não tem um estímulo do sistema imunológico que prepara o suficiente para combater o vírus quando tiver contato. Mas é raro, que nós sabemos que as vacinas funcionam muito bem. e Tá? E todas são elas, né, Gustavo? todas as vacinas. E É, porque quando tem gente escolhendo vacina, você sabe, né? Ai, porque eu pois quero essa, é. porque eu quero. Pois é, e sem saber que o objetivo da vacina, a melhor vacina é aquela que tiver no braço da gente. Cada um É, tem sua função, cada um tem sua tecnologia, e é para isso que a gente vive, cientistas. É para tentar é, melhorar as tecnologias, tentar aperfeiçoar para chegar na população. Só que a gente não tem como, se a gente estiver escolhendo, se a gente estiver fazendo esse tipo de ação, só vai atrapalhar. E é uma é pandemia, verdade. não tem como. Ou todos cuidam de todos, ou todos É. tentam controlar a pandemia, ou a gente não vai sair tão cedo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto. Você está desenvolvendo um projeto bacana, né, no desenvolvimento de vacina contra a Covid, que é uma vacina que usa VLPs, que é Virus Particle-like, né? Eu queria que você Uhum. explicasse um pouquinho para as pessoas que estão aí nos ouvindo como é que é esse projeto, que estágio que ele está. Pois é, a gente está falando sobre o próprio Instituto Jenner. Assim que eu terminei o meu doutorado aqui na USP, na imunologia, eu fui para o Instituto Jenner, né, lá na Universidade de Uhum. Oxford. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de vacina utilizando essas tecnologias. Que basicamente primeiro, até mesmo tecnologia utilizada para vacinas já aplicadas em seres humanos, como a HPV, a própria hepatite B. A gente monta vírus, tá? Por isso que é virus-like particles, que são partículas semelhantes ao vírus, mas não é o vírus. Nessa parte, o fake é bom. Tem toda a característica do vírus, a estrutura que nós queremos, mas não tem nenhum material genético, então a gente consegue induzir, estimular o sistema imunológico a responder contra aquele aglomerado de proteína, basicamente só proteína. Então, por isso que gera uma segurança muito boa. Tá? Então, foi o que eu venho estudando lá em Essas Oxford. proteínas são recombinantes? O que elas são? Basicamente são proteínas recombinantes assim, pode Do ser do próprio SARS-CoV. vírus, a parte por exemplo, do SARS-CoV-2, a proteína S, mas são estruturas que eu também utilizo, é a mesma forma, não só do SARS-CoV,
mas, por exemplo, para o Zika, para o chikungunya, utiliza a proteína do envelope. A gente formula os VLPs através da proteína do envelope. Então, a gente é uma estrutura que ela tem a sua plasticidade, que é o que eu já vinha fazendo lá também, por exemplo, vacina para Zika, Zika vírus, a gente já tem desenvolvido lá, só que a gente está desenvolvendo aqui também, para chikungunya, estamos também ampliando o projeto para o próprio dengue. Então, são essas coisas que eu gosto de trabalhar com doenças contagiosas, principalmente de interesse nacional, assim. Então, é o que a gente faz em toda essa montagem tecnológico, porque, como a gente vem discutindo, infelizmente, a gente importa os tijolos para construir nossa casa aqui. Essa pandemia jogou em nossa cara e mais de 90% dos insumos farmacêuticos ativos a gente importa. A gente tem que desenvolver essa tecnologia aqui. E é o que a gente faz. A gente está desenvolvendo, já tem muita coisa. Em termos de estudos pré-clínicos, de formulação vacinal, as melhores respostas, a indução da melhor resposta imune, capacidade de neutralização do vírus. A gente tem que estar desenvolvendo muita coisa, formando pesquisadores, porque tem vários estudantes de doutorado sob minha orientação, de pós-doutorado. Então, a gente está desenvolvendo muita coisa bacana. Espero que a gente possa desenvolver bastante tecnologia para daqui a pouco a gente falar, olha, nós temos aqui a tecnologia, nós temos os resultados. Vamos sentar para estudos clínicos? E aí já é outro passo, que aí tem a questão financeira também. Nesse momento é muito difícil. Porque, assim, gente, hoje a vacina tem uma briga política muito grande no governo estadual, governo federal, e aí o que eu estou aproveitando é desenvolvendo tecnologia o máximo possível, com suporte da FAPESP, também no Instituto Pense, que é a Fundação José Luiz Eugênio Setúbal, que também já tem colaborado muito, e aí também buscando essa parte de financiamento privado, que isso tem ajudado demais a gente a desenvolver essas tecnologias e a formar pessoas. Ver se a gente consegue apaziguar essa parte aí política, ver se a gente consegue passar esse período para apaziguar, para a gente conseguir levar toda essa tecnologia para seres humanos, e com muitos dados que a gente tem conseguido, graças a Deus. Nossa, que notícia boa, né? É a ciência brasileira dando a sua resposta frente a essa pandemia, né, Gustavo? E aí nós temos também a vacina Butanvac, do Instituto Butantan, e a própria Fiocruz também estão apostando em vacinas nacionais, que é o que você falou, a gente tem que se tornar independente, né? Porque a gente não sabe o que vem por aí. Esperemos que não venha outras pandemias, mas a gente tem que ter uma produção local e não ficar dependendo das vacinas de fora, porque isso também trouxe prejuízo para nós aqui brasileiros, né, que acabamos recebendo mais tardiamente essas vacinas, né? E nós temos também nossos problemas que a gente precisa lidar. Nós temos os problemas anuais de chikungunya, dengue, zika. Temos que lidar com isso. E, ao mesmo tempo, o Butantan é uma joia rara. A Fundação Oswaldo Cruz é uma joia que a gente tem. Eu estava dando entrevista para uns repórteres, para a emissora no México, e gente falando com pesquisadores, e um pesquisador tinha comentado que o Brasil tem preciosidades que eles perderam na década de 90, quando eles entregaram os institutos de pesquisa deles para essa questão do liberalismo e tal, e eles privatizaram e perderam isso, enquanto o fato de nós mantermos fez a gente manter essas preciosidades. E na Inglaterra, na Suíça, eu gostava muito de brincar assim. Na sexta-feira a gente ia tomar um chopp, né? Um pint com os amigos, e eu fazia apresentações assim da Fiocruz, do Butantan, pegava e ia... O pessoal ficava assim encantado. Como assim? Onde é? O Brasil? Pois é. Eu montava assim, mostrava o site, algumas apresentações do Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz e as grandes universidades. O pessoal ficava encantado. Olha. Como assim vocês têm essa estrutura? E nós somos muito grandiosos para isso. Então a gente tem que aproveitar isso, desenvolver nossa tecnologia aqui, ter a formação humana, a formação intelectual, porque nós temos condições de competir internacionalmente com qualquer país. A gente só precisa bendita estabilidade no desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. A gente não pode viver numa gangorra de investimento em ciência. Porque se nós fizermos ter um investimento hoje, aí a pandemia ou a poeira baixa corta. Quando a gente quiser voltar, aquele estudo já ficou obsoleto.
E aí a gente já não tem bolsa, a gente precisa ter uma estabilidade, porque nós temos Precisa. totais condições intelectuais, modesta à parte, pessoal, por exemplo, há duas pessoas aqui que estão falando, que modesta à parte nós temos uma baita formação, uma baita condição de ter contribuição para a ciência, tecnologia e inovação, para o Uhum. conhecimento, e temos toda essa estrutura para fazer isso. E a gente tem o maior programa nacional de imunização do mundo, dos melhores, né? Isso, com Então, a gente certeza. tem, é o que você falou, condições, cientistas brilhantes nós temos aqui no Brasil. O que falta realmente é o investimento, né, dos governos em ciência e tecnologia, né? Tem alguns pontos que nós precisamos ser muito cuidadosos, assim, mais inteligentes politicamente falando. Por exemplo, tem Uhum, coisas que jamais a gente pode falar em privatizar. Por exemplo, o Butantan, Fundação uhum. Oswaldo Cruz, coisa que dá retorno para o Brasil, a gente não pode brincar, tocar nessas coisas. Você falou da imunização, Programa Nacional de Imunização, PNI. Nós somos excelência desde a década de 70, 80. Aí, em 2018, o então ministro inventou de privatizar, de entregar a distribuição dos insumos farmacêuticos para o setor privado que não tinha experiência que o setor público tinha. O que é que nós estamos tendo agora? Dificuldade de distribuição da vacina. Tem coisas que a gente não pode mexer. O que nós somos excelência, a gente não pode mexer. É A gente verdade. só for para melhorar, a gente não pode brincar com essa questão. Precisa ser mais inteligente politicamente, não é só falar, olha, o importante é privatizar, o importante é não privatizar. Não, a gente tem que usar da inteligência. O que é que o privado pode nos engrandecer e o que é que o privado pode nos atrapalhar. O que for para atrapalhar, desculpa, for para engrandecer, junta. Esse é o pensamento, é usar a inteligência política para que a gente possa crescer e melhorar, não atrapalhar o que nós temos de excelência. Sem dúvida, Gustavo. E também tirar os benefícios próprios, né? Que Esse muitas é o das grande problema. negociações é o que vai sobrar para mim, né? Esse é Quanto o vai grande entrar no problema. meu bolso? É isso que, infelizmente, né, acaba corrompendo essa estratégia científica e tecnológica do nosso Brasil. Envolver com essas coisas, a gente precisa salvar vidas, deixar o legado em prol da vida, não com esse tipo de coisa. Infelizmente, a corrupção é um câncer, né, na nossa saúde e na nossa política aqui no Brasil, né? E a gente espera que sirva de lição e que as pessoas que estão escutando esse vídeo compartilhem, porque a gente precisa mudar esse cenário. E nós, cientistas, temos obrigação de mudar o curso da ciência aqui no Brasil, né? Fazendo com que a gente seja independente, nós temos pessoas brilhantes, cientistas renomados, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que dar esse passo, a gente tem que ultrapassar essas fronteiras, pelo amor de Deus, não dá para a gente estar, anos após anos, década após década, a gente está discutindo isso de corrupção e está atrapalhando a evolução humana, a evolução brasileira, a condição de vida, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que combater, mas como se fosse um câncer da nossa própria vida, a gente tem que combater com todas as nossas forças. Não dá para a gente estar discutindo isso e aproveitar nossa inteligência, pelo amor de Deus. É isso aí, gente. Olha que recado lindo do Dr. Gustavo Cabral de Miranda, aqui no Especial Saúde. Né? Você que gostou da entrevista, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Vamos acabar com essa corrupção aqui no Brasil, vamos investir em ciência, em tecnologia, apostar nos nossos cientistas, que a gente precisa se tornar independente e ter a nossa autoridade na ciência. Olha, doutor Gustavo Cabral de Miranda, foi um prazer enorme, que conversa maravilhosa, que história fantástica, parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho. A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, espero contar com você em outras oportunidades. Muito obrigada pela sua participação. Ô, Lúcia, é um prazer enorme, assim, conta comigo, a gente tem um contato, pode entrar em contato, vai ter o maior prazer, a gente ter vários outros papos sobre diversos outros assuntos, e muitíssimo obrigado por essa oportunidade de a gente estar conversando e por podermos colaborar e levar informação, e levar estímulo, assim, para outras pessoas. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui contigo. Obrigada a você. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira.
às 20 horas, com mais um especial Saúde. Tchau, gente. Até a próxima.